87% de chances de um câncer de mama é um índice muito alto. Tinha 10 centímetros de câncer, que eles calculam que estava se desenvolvendo ali havia mais de 10 anos. Eu descobri um câncer de mama metastático aos 29 anos. Meu prognóstico de vida era de 6 meses. E tem 5 anos e meio eu tô aqui. De acordo com o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, 600 mil novos casos da doença vão aparecer este ano no Brasil. A boa notícia é que o câncer, antes visto por muitos como sentença de morte, tem sido melhor entendido pela ciência. O Caminhos da Reportagem vai falar sobre os avanços da medicina para tratar desta doença que acompanha o homem durante toda a sua história. Davi descobriu um câncer no rim em 2013 aos 51 anos. Nos Estados Unidos, onde mora atualmente, ele nos contou sua história. Eu tinha um câncer de células brancas, chamado de células brancas, no rim esquerdo. Era um tumor de 10 centímetros. O rim é um órgão pequeno, né, de 11 centímetros. Tinha 10 centímetros de câncer, que eles calculam que estava se desenvolvendo ali havia mais de 10 anos. Aí eu fiz uma cirurgia de extração daquele rim, né? Tinha metástases já nos ossos, aqui no peito, em outras duas partes, e aí eu comecei o tratamento. Eu fiz radioterapia, depois fiz remédios, né, inibidores e tal. Cada um daqueles remédios, eles funcionavam durante 3 meses, e aí voltava, né? Aí eu trocava de remédio. E o câncer começou a tomar conta de outros órgãos, né? Fígado, pulmão, né? Começou a se espalhar, e eu vi que a coisa começou a ficar difícil. Qual foi o prognóstico do oncologista para você? O médico disse, olha, se tudo der certo, quer dizer, se todas as coisas funcionarem direitinho, tem mais 5 anos no máximo, né? Mas é muito difícil de ter esses 5 anos. Davi decidiu ser voluntário de um estudo clínico em Boston, nos Estados Unidos. Era aquilo ou esperar morrer. A chance que tinha da imunoterapia dar certo nesses casos, no meu caso, era 28%. Eu estava naquele 28%. Quanto tempo durou esse primeiro tratamento, vamos dizer assim? Eu tomei durante 1 ano, os tumores foram diminuindo, até que restaram marcas, assim, eles não sabiam, pequenas marcas minúsculas, que eles não sabiam se eram cicatrizes ou se alguma coisa, alguma resto de doença adormecida. Fiquei bem, fiquei ótimo, saúde 100%. O tratamento que mudou a vida do jornalista Davi Coimbra foi coroado com o Prêmio Nobel de Medicina de 2018, dividido entre os imunologistas Jamie P. Ellison, dos Estados Unidos, e Tasuku Honjo, do Japão. Mesmo trabalhando separadamente, ambos pesquisaram sobre 2 proteínas produzidas por tumores, a CTLA4 e a PD1, que paralisam o sistema imune do paciente. Essas proteínas já eram conhecidas no meio científico, assim como o uso de técnicas para impulsionar o sistema imunológico no combate ao câncer, a imunoterapia. A partir da década de 50, a gente começou a entender melhor alguns componentes do sistema imune, algumas células, as funções dessas células, e culminou agora na década de 90 e na década de 2000 com o melhor entendimento de umas proteínas chamadas checkpoints imunológicos. Essas proteínas são importantes porque elas ativam ou desligam os soldados do sistema imune, que são os linfócitos T, que são os que reconhecem tumores e são capazes de eliminá-los. Vem a imunoterapia, que é uma revolução, porque ela deixa de ser uma estratégia focada no tumor e passa a ser uma estratégia focada no fortalecimento das defesas naturais do organismo. Com isso, você muda o foco de combater o tumor para o foco de fortalecer o sistema imunológico do paciente. É uma grande evolução no conceito do tratamento do câncer.
A descoberta dos vencedores do prêmio está na possibilidade de inibir a atividade das proteínas, fazendo o sistema imunológico atacar as células cancerígenas. Direto do Japão, o pesquisador Tatsuko Honjo, da Universidade de Kyoto, conversou com a gente sobre o seu estudo. This blocking of the brake of immune system was not discovered before. The first one was Jim Allison's finding using CTLA-4. And ours the second, and the CTLA-4 and PD-1 different type of brake. O vencedor do Nobel destacou os avanços proporcionados pela sua pesquisa. There are three major advantages. First, unlike previous cancer treatment, like chemotherapy or irradiation, immunotherapy has much less side effects because immunotherapy only stimulates lymphocytes and does not affect normal body cells, which actually the case for the chemotherapy and irradiation. The second advantage is their effect lasts longer. Thirdly, this treatment is effective to almost all different types of cancers. So these are something which people never experienced before. No final da entrevista, perguntei sobre as expectativas dele para o futuro da oncologia. So I'm rather optimistic. Just like penicillin didn't cure all the infectious diseases, but subsequent series of antibiotics eventually abolished almost all major infectious diseases from our society. So that's what I hope, but it may take many years, decades, I should say. Eu descobri totalmente por acaso, numa maratona de séries com o meu marido. Eu virei na cama e, como mãe de um menininho de 2 anos, era muito comum em casa ter vários carrinhos Hot Wheels espalhados. E eu me virei e tive a impressão que tinha um carrinho embaixo de mim, né? Fui procurar o tal carrinho e não encontrei. E aí me dei conta que o incômodo que eu senti não era algo externo, mas algo em mim. E fui fazer um autoexame. Foi quando eu descobri um nódulo de 3 centímetros na mama direita. Deu uma gelada por dentro, porque tinha um histórico já de uma avó materna que havia falecido com câncer, que eu não sabia muito bem que tipo de câncer tinha sido. Ela faleceu quando eu tinha 5 anos de idade. Fiz os exames pedidos pelo ginecologista, uma mamografia, uma ressonância e uma ultrassonografia. Daiane descobriu um câncer de mama aos 32 anos e precisou retirar um quadrante do seio. Então começamos com as sessões de quimioterapia. Foram 16 sessões de quimioterapia. Logo depois passei para o tratamento com a radioterapia e aí foram mais 30 sessões de radioterapia. Você está falando de receber o diagnóstico de mãos dadas com o marido e com o filho. Tem uma cena que eu nunca vou esquecer, meu marido olhando dentro do meu olho, careca, inchada, meio acinzentada, sem sobrancelha, sem cílio, e ele falando para mim que eu era a mulher mais linda do mundo, com toda sinceridade. Meses mais tarde, eu criei coragem, finalmente, fui fazer o mapeamento genético. Quando é que você chegou ao mapeamento? Foi intenção sua? Foi conversa com o médico? Eu já estava familiarizada que, tanto em razão da minha idade, quanto em função do histórico familiar,
havia indicação de fazer mapeamento genético? O primeiro passo, na verdade, não é um teste, um exame de sangue ou uma biópsia, é uma busca na família, na própria história pessoal. Então tem alguns critérios, se você tem várias pessoas na família com determinados tipos de tumor, em idade mais jovem, se você tem uma história pessoal de mais de um tipo de câncer, então isso cria um alerta de que talvez exista um risco hereditário e os testes são específicos para suspeita. Então não adianta sair fazendo, vamos fazer um teste geral para descobrir se eu tenho risco de câncer. Mais ou menos um mês depois eu tive o resultado e veio positivo para a mutação do BRCA1. Daiane tem o mesmo tipo de mutação da estrela de Hollywood Angelina Jolie. As duas descobriram a alteração graças ao avanço da pesquisa genética na oncologia nas últimas décadas. Em 2013, aos 37 anos, a atriz optou pela dupla mastectomia. 2 anos depois, fez uma nova cirurgia para retirar os ovários e as trompas. Ela fez, na verdade, o que era possível ser feito por uma mulher jovem que tinha adotado várias crianças, né, e que ela tinha visto a mãe e a tia morrerem de câncer de mama e ovário. Ela tem uma história pública, né? É uma história que na família dela só conviviam 2 gerações, 3 gerações não conviviam, então ninguém conhecia os avós, né? Porque as avós morriam de câncer de mama e de ovário. É uma história muito traumatizante. É a conduta que eu recomendaria para qualquer um dos meus pacientes e para a minha família, se assim eu diagnosticasse. Ela tem uma chance muito maior de ver os filhos dela crescerem por conta desse procedimento cirúrgico que ela realizou. Com o resultado do mapeamento genético, você viu a gravidade que você corria, tomou a decisão que aos olhos de muitas pessoas seria a decisão mais radical. Sim, eu já nem encaro tanto como radical, não. Talvez... Necessária? Hoje encaro como necessária. Se eu puder evitar a doença, se eu puder fazer alguma coisa para diminuir os riscos de um novo câncer, o que tiver ao meu alcance eu vou fazer. Tenho um filho de 5 anos, né? Eu quero estar aqui para criá-lo. Delícia! I've been very happy just to see the discussion about women's health expanded, and that means the world to me. And after losing my mom to these issues, I'm very grateful for it, and I've been very moved by the kind of support from people. A história da atriz ajudou a popularizar a discussão sobre as cirurgias preventivas no combate ao câncer. Assim como Angelina Jolie, Daiane decidiu pela retirada das mamas. Você quer sobreviver para poder criar com a melhor qualidade de vida possível a sua família. É uma escolha que você faz. Quando a gente se dá conta da finitude, a gente percebe que ou a gente aproveita isso agora, ou a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que vem depois. Então o momento é agora. Então meu filho pula na cama dando bom dia, mamãe, ganhou o dia, sabe? A cirurgia de Daiane, que está prevista para os próximos meses, não seria possível sem a evolução nos estudos do sequenciamento do genoma humano. Oncogenética é o estudo dos genes que podem levar você a ter câncer. O maior conhecimento do código genético vem permitindo rastrear uma grande quantidade de tumores hereditários. É daí que vêm as principais inovações das últimas décadas. Oncogenética é o estudo dos genes que podem levar você a ter câncer. Simplificando uma coisa que é difícil e que é realmente muito difícil, nós podemos nascer com certos defeitos genéticos transmitidos pelo nosso pai ou pela nossa mãe. Tá? E se a gente nascer com esses genes alterados, a nossa chance de ter câncer na vida é muito alta. Tá? Só que a gente não sabe disso. Tá? Saber dessa informação de quem é que pode ter câncer é uma das ferramentas mais brilhantes e importantes que foram desenvolvidas nos últimos anos para a prevenção de câncer. A célula que forma o câncer originalmente era uma célula normal. Houve alguma alteração no seu código genético que a transformou numa célula anormal e que leva à formação do câncer.
Este conhecimento leva a uma realidade de que, se há uma alteração que levou à formação do câncer, você pode procurar uma maneira de bloquear essa alteração, ou revertê-la ou destruir a célula que tem alteração específica. Você tem 3 pessoas na família que tiveram o mesmo tipo de câncer, você é um candidato a ter uma genética para isso, né? Você tem um câncer de próstata, ou você tem algum familiar que teve um câncer de próstata muito agressivo, por exemplo, câncer de próstata que apareceu rapidamente no paciente, já apareceu com metástase no pai, no tio, no avô, etc. Sua família pode ter uma mutação genética que foi herdada. Onde é que entra a oncologia de precisão aí? No momento que eu consigo mapear todos os danos no DNA de um câncer de uma pessoa, ou de outra pessoa, ou de outra pessoa, eu consigo ter marcadores específicos que me dizem se aquele câncer é mais grave ou é menos grave. Se ele vai responder ao tratamento A ou ao tratamento B, se esse câncer ele pode ser curado ou se eu posso simplesmente manter esse paciente por algum tempo em observação, entre outras coisas. Ou seja, a gente sai de um mundo onde o câncer ele era visto como uma doença única, ou câncer de intestino, ou câncer de mama, e eu passo para o mundo onde o câncer da Dona Maria é o que me importa agora. Porque as alterações genéticas do câncer da Dona Maria é que vão me dizer como é que esse câncer vai se comportar, como é que eu vou tratar esse paciente, qual o prognóstico do caso da Dona Maria. A realidade é que nós não temos um câncer, nós temos centenas de doenças que têm características muito parecidas e que nós agrupamos sobre esse nome de câncer. Isso quer dizer que os tratamentos serão diferentes para cada um destes tipos de câncer. É a oncologia do presente para uma proporção dos pacientes e para uma proporção dos centros do mundo. E certamente é a oncologia do futuro para todo mundo, se for possível. Acho que a individualização do tratamento criado pelo conhecimento das alterações genéticas é uma realidade que está aqui para ficar e vai ser a base de todo o desenvolvimento futuro de tratamento do câncer. As aulas de yoga ajudam Ana a encontrar o equilíbrio para enfrentar o tratamento de um câncer de mama descoberto em 2013. Eu descobri, na verdade, um carocinho na minha mama, no banho, durante o banho, não foi no autoexame propriamente dito. Eu fui no meu ginecologista na época, ele falou que não era nada, era uma coisa que eu tinha só que avaliar. E 3 meses depois eu comecei com dor na coluna. Eu jamais imaginaria que tinha relação, né, o carocinho da minha mama com a dor na coluna, mas tinha. Já era uma metástase na coluna e também no fígado. Lá eu comecei com a primeira linha de tratamento, que é o Taxol, que geralmente é usado para muita gente. O resultado foi muito bom. Se você olhar o resultado do meu primeiro PET scan, para 3 meses depois, teve uma queda assim, absurda, além do que a gente imaginava. E aí eu fiz 1 ano desse remédio, fiz 36 sessões, porque eu fazia 3 sessões por mês. E a partir daí fui fazendo outros tipos de quimioterapia. Cada momento que a doença progredia era hora de mudar de remédio. Então, de lá para cá... No momento era a mama, depois era a coluna, depois era o fígado? Não, ou você na verdade você trata sempre a mama. Porque, na verdade, eu não tenho câncer de fígado, eu não tenho câncer de ossos. Eu tenho câncer de mama no fígado, eu tenho câncer de mama nos ossos. Hoje ela faz uso do medicamento Ibrance, indicado para pacientes com câncer de mama em estágio avançado ou em metástase. A droga bloqueia proteínas presentes nas células do tumor, o que ajuda a impedir que elas se dividam. Aprovado no início de 2018 pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o remédio faz parte de uma nova geração de medicamentos usados na chamada terapia-alvo, um dos possíveis tratamentos da oncologia de precisão. Eu tomo desde agosto, né? Em janeiro eu fiz o PET scan e pela primeira vez o meu PET scan deu zerado, deu completamente apagado. Qual foi a diferença que você sentiu entre essa medicação e as outras anteriores? O Ibrance eu tomo um comprimido em casa e só 1 vez por mês eu vou na clínica tomar umas injeções complementares a ele.
Então eu fico menos escrava à clínica, eu sou mais livre, eu posso viajar, eu posso, né, ter uma vida mais... organizar meus dias com as minhas coisas sem ter que me preocupar em ir à clínica com tanta frequência. Menos incômodos? Menos incômodos, com certeza, eu não tenho enjoo, eu vivo muito bem, assim. O remédio pertence a uma nova geração de medicamentos que permite controlar o câncer e, ao mesmo tempo, manter a qualidade de vida dos pacientes. Eu sempre tive a cabeça de que ia dar certo. Óbvio, eu tive dias difíceis, dias com medo, mas eu sempre tive muita fé, sempre tive muito controle da minha mente mesmo para que desse certo realmente. A terapia-alvo é um dos possíveis tratamentos da oncologia de precisão. O uso de substâncias intravenosas ou medicamentos orais age diretamente nas células cancerígenas, evitando atingir as células saudáveis, o que resulta em menos efeitos colaterais. São medicamentos que são direcionados a alterações genéticas específicas do tumor. Então, que num primeiro momento a gente tinha uma ideia de destruir os tumores e também ter grandes efeitos colaterais no organismo, a gente passou a ter tratamentos mais inteligentes. A gente sempre teve uma dificuldade muito grande na oncologia de sair do método tentativa e erro. A gente viveu 40 anos assim. Então a gente dá quimioterapia para uma doença e vê se funciona, troca um protocolo e vê se funciona. Isso é sempre feito muito baseado no tipo de tumor e numa experiência anterior, do que muito mais assim do que no próprio paciente. Eu preciso de armas diferentes para atacar inimigos diferentes. Inimigos pequenos, eu não preciso de gastar fogo forte ou armas pesadas, mas se meu inimigo for muito grande, eu vou precisar usar todo o arsenal que eu tenho para poder derrotá-lo. Dessa maneira a gente consegue não só poupar os pacientes, isso é muito importante, poupar uma grande quantidade de pacientes de tratamentos que são inúteis e ao mesmo tempo eu desenvolvo tratamentos que às vezes podem até ser muito caros, mas que eles são extremamente eficientes para um grupo muito pequeno de pessoas que têm uma doença muito específica, muito refratária, muito difícil de ser tratado. A expectativa é que você consiga colocar cada paciente na sua caixinha, vamos dizer assim, com o seu tratamento específico, levando a um resultado melhor, certo? Com menos toxicidade. No campo da cirurgia, os maiores avanços vêm da robótica, que começou a ganhar fôlego no país em 2012 para operações de tumores complexos. A cirurgia robótica é uma cirurgia com muito mais precisão na aproximação cirúrgica dos tumores. Você aumenta a qualidade da dissecção dos tumores. É um desenvolvimento da cirurgia minimamente invasiva. Ela tem trazido um avanço tecnológico no tratamento dos doentes com câncer, principalmente do aparelho digestivo, da cirurgia de cabeça e pescoço, da cirurgia de tórax, minimizando os traumatismos que anteriormente eram produzidos pelas cirurgias convencionais. Acompanhamos o médico cirurgião José Paulo de Jesus em um dos procedimentos com o robô no Instituto Nacional de Câncer, no Rio de Janeiro. Nós trabalhamos num ambiente de 3 dimensões. O olho humano tem 2 dimensões. Então, a máquina hoje produz um ambiente ideal de 3 dimensões, onde a profundidade e a aproximação da câmera nos tecidos que você vai operar é muito mais íntima. Isso promove uma melhor qualidade na identificação de nervos que você vai preservar, tornando as cirurgias robóticas muito mais eficazes do que as cirurgias convencionais. A cirurgia robótica, ela traz vantagens, particularmente em termos de conforto cirúrgico para o cirurgião. Ela traz benefícios ao paciente também. No entanto, há um aumento do custo econômico do procedimento e, em termos de câncer, a curabilidade de um procedimento robótico ou não ainda parece ser muito similar. E esse alto preço da tecnologia é um dos principais obstáculos que diminui o acesso ao tratamento para milhares de pessoas. Enquanto aqui no Brasil, contando as redes pública e privada, o número de máquinas dessa não ultrapassa as 60, nos Estados Unidos elas são 3.000. A verdade é que ela se tornou extremamente popular,
Nos Estados Unidos hoje um volume muito grande de cirurgias oncológicas são feitas de maneira robótica e nós temos que aprender como usar essa ferramenta que é muito importante, mas tem o seu custo, da maneira mais eficiente. Hoje nós temos 17% de todas as cirurgias robóticas realizadas no Brasil são feitas aqui no Instituto Nacional de Câncer e todos esses pacientes são do SUS. Pacientes que tiveram uma recuperação e um custo final de tratamento menor do que a cirurgia convencional. A incorporação de novas tecnologias, ela acaba elevando o custo, particularmente numa doença que está cada vez mais comum e cujo grande aumento em termos numéricos no mundo está acontecendo nos países em desenvolvimento, não nos países já desenvolvidos. Todos os sistemas de saúde do mundo estão debatendo esse problema, porque as drogas são muito caras, né? E está começando a não fechar essa conta. Então é preciso que haja uma discussão ampla da sociedade para ver como que a gente vai diminuir esses custos e como que a gente vai garantir que mais pessoas tenham acesso a isso. Nós estamos passando por um momento bastante interessante, mas até de alguma ansiedade, onde nós temos avanços científicos muito rápidos e agora nós precisamos mostrar clinicamente que esses avanços são relevantes e encontrarmos junto à sociedade uma maneira de tornarmos esses avanços disponíveis a todos. A complexidade que faz com que a gente seja tão perfeito torna também complexas determinadas doenças. E o câncer ele é uma doença de problemas dentro da nossa célula normal, né? Na medicina nós costumamos dizer que nada é impossível, mas é altamente improvável que você consiga um tratamento único para uma doença que não é uma doença, mas um conjunto de moléstias distintas. Mas certamente teremos cura para a maior parte dos cânceres. A gente vai ter uma das ferramentas mais incríveis para poder fazer prevenção de câncer, tá, que já foram desenvolvidas, um simples exame de sangue. Tá? Eu acho que nesse dia vai ser difícil morrer de câncer. Tá? Que ele vai continuar aparecendo? Bom, é uma doença vinculada à evolução da espécie, né? Ele nunca vai desaparecer o câncer da nossa vida. Mas que a gente pode derrotá-lo? Ah, pode, não tenho dúvida.